E aí, boleiragem, tudo certo? Aqui é o Fifalize, chegando com mais um show de bola, o programa oficial da EA Sports FIFA no Brasil. Hoje vamos falar do caminho de Liverpool e Tottenham na Champions League até a final em Madrid. Se liga só que a gente vai relembrar essas duas campanhas monstruosas. Então não esquece de se inscrever no canal e ativar esse danado desse sininho, hein? Já deixa esse like agora aí, vamos arrebentar essa bagaça porque é final de Champions, meu parceiro. Agora sim, editor, solta a vinheta, por favor. Adidas, PlayStation, muito obrigado pelo apoio de sempre. Valeu por deixar o pai aqui no estilo, valeu pelo suporte também nos consoles. E muito obrigado a você que colou no Memorial da América Latina para ficar com a gente, curtir a gravação, curtir os pro players, participar do campeonato. O carinho de vocês é fenomenal. Obrigado de verdade, meus velhos. A Champions League é o torneio de clubes mais difícil do mundo. E o caminho até a grande final é feito de estratégia, gols, derrotas, vitórias, contusões e muito trabalho. Mas a palavra que resume a UCL desse ano é virada, ou seria histórica. O que essa final reserva pra gente, eu sinceramente não sei. Mas o que eu sei é que a Champions League desse ano mostrou que em 90 minutos tudo pode acontecer. E para tentar entender o que vai rolar nessa final, a gente vai fazer uma retrospectiva das duas equipes no torneio. O Tottenham caiu em um grupo complicado com Internacional, Barcelona e PSV e começou sua campanha na Champions League com uma derrota contra a Inter fora de casa. Já na Espanha, o Spurs acabou perdendo de 4-2 para o Barcelona com 2 gols do Messi em partida válida pela segunda rodada da fase de grupos. Depois, o Tottenham foi à Holanda e empatou com o PSV. O time inglês ainda não sabia o que era vitória. Era o primeiro ponto do Tottenham em 3 jogos e muitos diziam que o time ia dar adeus à competição. Mas foi contra o próprio PSV que o Spurs venceu a primeira na Champions. Com 2 de Harry Kane, os ingleses garantiram os 3 pontos e começaram a sua campanha surpreendente na UCL. Depois, venceram a Inter por 1-0 e ainda empataram com o Barcelona na Catalunha. E empatado com o mesmo número de pontos que a Inter, o Tottenham avançou para as oitavas de final pelos critérios de desempate, para encarar o Borussia Dortmund, até então líder do campeonato alemão. De maneira avassaladora, o Spurs detonou o time alemão com uma vitória gigante por 3-0 em Wembley. Na volta, os germânicos pressionaram, mas o Pochettino soube armar o seu time e com um único chute, Kane guardou o seu, aumentando a vantagem e garantindo o lugar da equipe inglesa nas quartas de final. Os jogos entre Tottenham e City pareciam ser tranquilos. O City era dado como favorito, mas o Spurs, mesmo desfalcado do artilheiro Kane, que se machucou, fez a lição de casa e venceu os Citizens por 1-0 na primeira partida de Champions League no novo Tottenham Stadium. A volta, meus amigos, que jogo foi esse? Seria esse o melhor jogo da história da Champions? Eu acho que sim, hein? E só agradeço ao futebol por nos dar essa baita emoção. Em um jogo cheio de gols, o placar se movimentou bastante. Um time fazia gol e o outro ia lá e empatava. Não tinha nem 20 minutos de jogo e já estava 2-2, um jogo épico, onde os dois times foram para cima sem massagem. O time do Guardiola estava com vantagem, classificado. Mas aí o Tottenham achou um gol heróico com o Llorente, num lance que ninguém soube se bateu na mão ou na coxa, mas empatou no placar agregado para classificar o Tottenham pelos gols marcados fora de casa. Ainda teve um gol do City anulado pelo VAR no último minuto de jogo, mas estava tudo certo e não deu problema. Mais uma vez, o Spurs se salvou pelo critério de desempate. Tottenham na semifinal? Mas para chegar na decisão, o time londrino tinha que encarar a molecada do Ajax, comandada pelo De Ligt e grande sensação da Champions também. O primeiro jogo aconteceu na capital inglesa e o Ajax levou a melhor por 1-0 com o gol do oportunista Van de Beek. Na Holanda, o jovem elenco do Ajax abriu 2-0, fora os ameaços, velho, ainda no primeiro tempo, hein? Só que quando todo mundo pensou que ia ser um atropelo, não foi bem assim não. O Tottenham, que lutou desde a fase de grupo para avançar, não ia ser diferente dessa vez. Eles acreditaram muito e numa noite iluminada do Lucas Moura, o brasileiro fez um hat-trick. Mais uma partida épica do Tottenham, meus amigos. Pela primeira vez em sua história, o Spurs está classificado para a final da Champions League dia 1º de junho em Madrid. O Liverpool é o outro finalista e o time de Jürgen Klopp também veio de viradas e vitórias contra grandes favoritos ao título. Na fase de grupo, o primeiro duelo foi contra o badalado PSG e os Reds conseguiram a vitória com um gol de Firmino para desempatar nos acréscimos. Depois, perderam do Napoli na Itália e golearam o Estrela Vermelha em Anfield. No retorno, o time sérvio deu o troco, vencendo os ingleses por 2-0, assim como o PSG que ganhou por 2-1 no Parque dos Príncipes. E aí foi na última rodada, na Bacia das Almas, que o Liverpool conseguiu se classificar para as oitavas com uma vitória simples contra o Napoli. E assim como o Tottenham, o Liverpool se classificou em segundo lugar pelos critérios de desempate, pois fez os mesmos 9 pontos que o Napoli. Nos sorteios para as oitavas, o Liverpool acabou pegando o Bayern.
o time bávaro sempre favorito ao título. Mas o Liverpool não se intimidou e, embora tenha empatado nos seus domínios, chegou lá em Munique, meteu 3 gols nos donos da casa e se classificou para as quartas de final, onde encarou o Porto e, sem nenhuma novidade, venceu os 2 jogos para passar para a tão aguardada semifinal contra o Barça. Na Catalunha, Messi estava em mais uma de suas partidas inspiradas na Champions League e o Barcelona aplicou 3-0 em cima dos Reds. Ninguém acreditava na virada do Liverpool, tanto que o Klopp poupou jogadores como Firmino e Salah para a disputa da Premier League. Mas como diz aquela frase nova, que quase ninguém usa, o futebol é uma caixinha de surpresa. Em mais um jogo histórico dessa Champions, o Liverpool correu atrás da classificação contra um Barcelona apático. E com 2 gols do Wijnaldum e 2 de Origi, o último deles de uma malandragem e oportunismo sem igual de Alexander-Arnold, o time da terra dos Beatles reverteu os 3-0 que tinha tomado na Espanha para garantir a sua vaga na grande final da UCL em Madrid. E quanta coisa louca aconteceu, meus amigos! Essa Champions League foi a mais emocionante da história, sem dúvida nenhuma. E a final entre Tottenham e Liverpool vai ser mais uma partida monstra. Qual é o seu palpite? Quem leva essa Champions? Deixa aqui nos comentários. Spurs ou Liverpool? E no Squad Show de Bola dessa semana a gente vai analisar os principais jogadores de Tottenham e Liverpool. As férias que fizeram os 2 times chegarem à final. Se liga só nos squads. O time titular do Spurs, na maioria dos jogos, foi Lloris no gol, Vertonghen, Alderweireld e Sanchez. Quando a formação mudava para uma mais ofensiva, o Sanchez ia para o banco. Na lateral, Trippier e Rose. No meio de campo, Sissoko, Ali e Eriksen. Meio de campo enjoado aí, que joga para cima, mas que é super responsável também na hora de recompor. O ataque é formado por Kane e Son, mas nos jogos importantes quem entrou para bagunçar lá no ataque e fez hat-trick na semifinal foi o Lucas Moura. Isso daí não é para qualquer um, Tem que ser respeitado também. Eu vou destacar o Eriksen, que é o pilar do meio de campo, o Son, que foi importantíssimo contra o City nas quartas, e a defesa, que é bem consistente. Tem 3 caras de ótimo nível lado a lado. Já no Liverpool, tivemos mais variações, inclusive em partidas importantes, e isso mostra como o Klopp confiou no elenco dele. Os principais jogadores utilizados foram esses: Alisson, o goleiro galã. Nas laterais, Alexander-Arnold, que foi o líder de assistência da Premier League, junto de Robertson pela esquerda. No miolo da zaga, Matip e Van Dijk, que fez uma temporada simplesmente clamorosa. No meio de campo temos Fabinho, alô Tite, Henderson e também o Wijnaldum, que foi fundamental na partida contra o Barça. Para finalizar na frente, aquele trio de ataque de respeito: Salah, Mané e Firmino. O Mané cansou de ser destaque nas cartas de UCL aqui no programa, ajudou muito na campanha dos Reds, principalmente contra o Bayern e o Porto. Os destaques na competição foram o Alexander-Arnold, por toda a malandragem naquele escanteio que deu origem... você entendeu? Entendeu, A classificação do Liverpool. O Van Dijk também, com certeza, nessa temporada absurda que está fazendo. E claro, o manezinho da massa, que vem sendo importante para tocar o terror na zaga adversária. E fica ligado que dia 1º vai ter uma resenha aqui no nosso canal. Vamos fazer uma live para falar sobre o campeão da Champions e tudo que rolou nessa final épica. Então já anota aí, deixa salvo no calendário do seu celular. Sábado, 1º de junho, dia da final entre Tottenham e Liverpool, a gente vai fazer uma live aqui para trocar aquela ideia, ao vivaço, certo? E é isso, vamos viralizar essa bagaça, quero ver você compartilhando com todo mundo, com seu pai, com a sua mãe, namorada, cachorro, enfim, resolvam essa bagaça, eu conto com vocês aí pra gente crescer esse canal, certo? Queria agradecer também a todo mundo que colou, que compartilhou, que participou, que mandou um pouquinho de carinho aí, vocês são os caras, mano, essa foi a primeira temporada, praticamente já no final. Próxima temporada a gente vai ver com muita energia, certo? Valeu, rapaziada, que também trabalha aqui no programa, todo mundo que apareceu, meus amigos. Enfim, negos, é uma mensagem aí mais do coração. Show de bola, ficando por aqui mais uma vez. Um grande abraço e eu fui.